A crise econômica aumenta o volume de crédito tomado por aposentados e pensionistas. A produção industrial teve alta de mais de 13% no mês de junho. MDB confirma a candidatura de Henrique Meirelles para a presidência da República. Ibope revela que 45% dos brasileiros estão pessimistas ou desanimados com as eleições. Procuradora-Geral da República diz que candidato inelegível pode prejudicar confiança na democracia. Ministro do STF autoriza a prorrogação por mais 60 dias de inquérito sobre Michel Temer no caso Odebrecht. A gigante Apple atinge a marca de US$ 1 trilhão em valor de mercado. Americano comemora o 100º aniversário saltando de paraquedas e quer ser recordista no ano que vem. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. O prazo para os partidos definirem quais são as chapas que concorrerão às eleições desse ano está no final. Eles têm até domingo para realizar as convenções nacionais. E uma curiosidade, a maioria dos candidatos à presidência ainda não escolheu quem serão seus vices. Já para o eleitor, tudo pronto. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou o número de pessoas que devem ir às urnas esse ano. 147 milhões de brasileiros. Em outubro, serão 147 milhões de pessoas, ou 70% da população brasileira, aptas a expressar no voto quem atende aos seus anseios. Serão 4,5 milhões a mais do que em 2014. No exterior, também houve aumento do eleitorado. Passou de 354 mil eleitores em 2014 para 500 mil em 2018. Um crescimento de 41,37%. São Paulo ainda é o maior colégio eleitoral, com mais de 9 milhões de pessoas. O menor colégio é em Serra da Saudade, em Minas Gerais. No país, as mulheres são mais de 52% do eleitorado. A mulher ela tem um papel muito importante na sociedade e ela deve sim estar na frente para mostrar seus direitos. Tem que ter uma representação, sim, com certeza ela merece ser representada. Antes dos 18 anos e depois dos 70, o voto é facultativo. E neste ano, haverá menos adolescentes votantes em relação às últimas eleições e mais idosos do que 4 anos atrás. Eu preferi não tirar porque eu não tinha um candidato-alvo, assim, não tinha ninguém em mente para votar. Quase 1 milhão de eleitores declararam ter alguma deficiência ou mobilidade reduzida e vão contar com salas acessíveis. Para isso, elas precisarão pedir transferência para uma sessão especial até o dia 23 de agosto. Nós temos pessoas com deficiência, muitas cadeirantes, e que nós estabelecemos nesses nossos encontros, como regra geral, que as sessões eleitorais devem construir com a rapidez possível rampas de acesso e que essas sessões onde essas pessoas votam fiquem no primeiro piso, para facilitar exatamente o exercício de todas essas funções. O presidente Luiz Fux aproveitou o momento para ressaltar a importância do Centro de Divulgação Eleitoral para as eleições. Para nós é um momento extremamente realizador esse de criar um espaço para os jornalistas consultarem sites de estatísticas, são números importantes, porque é uma diminuta retribuição ao trabalho que o jornalismo conseguiu me ajudar nesse período de curto mandato. Os eleitores já estão preparados. Agora faltam os candidatos. É que a maioria dos presidenciáveis ainda não escolheu quem serão seus vices. Fato que é considerado inédito por especialistas. E o prazo já está acabando. Os partidos têm só até este domingo, dia 5, para realizar as convenções nacionais, onde serão definidos os candidatos, as alianças com outras legendas ou até mesmo a neutralidade na disputa eleitoral.
O prazo para registro no Tribunal Superior Eleitoral das chapas definidas até domingo é o próximo dia 15. Entre as dificuldades em firmar alianças estão a indefinição do cenário eleitoral, o receio de exposição ao lado de políticos envolvidos em escândalos e porque muitos não querem abrir mão de uma possível reeleição como deputado ou senador em troca de uma campanha incerta. Além disso, um dos motivos também para essa demora é a situação da candidatura do ex-presidente Lula, que até o momento é pré-candidato do Partido dos Trabalhadores. 7 partidos já confirmaram a candidatura de seus candidatos a presidente. Até esta quarta-feira, apenas 3 chapas estavam completas. O PSOL, com Guilherme Boulos como presidente e Sônia Guajajara como vice, o PSTU, com Vera Lúcia presidente e Hertes Dias como vice, e o Democracia Cristã, com José Maria Emael como presidente e Pastor Elvio Costa como vice. Geraldo Alckmin, do PSDB, Lula, do PT, Marina Silva, da Rede e Álvaro Dias, do Podemos, ainda se encontram numa condição de pré-candidatos, aguardando oficialização das candidaturas nas convenções do final de semana. Paulo Rabelo, do PSC, desistiu de disputar a presidente para ser vice de Álvaro Dias. O Partido Novo, segundo a assessoria da legenda, vai oficializar a chapa com o candidato a presidente e vice durante sua convenção nacional neste sábado. O encontro deve definir o nome de João Amoedo à frente da chapa, com Christian Lobauer como vice. O ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, criticou um projeto de lei que pode restringir decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. O projeto foi aprovado em julho na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e ainda precisa passar por votação no Senado. O colegiado analisava um recurso do Ministério Público Eleitoral contra uma pena aplicada por suposto crime eleitoral de um candidato a vereador de Bagé, no Rio Grande do Sul. O ministro Luiz Roberto Barroso explicava o pedido de vista e, neste momento, Fux pediu a palavra e comentou sobre o projeto em análise no Congresso Nacional. Para o ministro, a proposta que pode restringir decisões individuais de membros do Supremo Tribunal representa um abuso. E no outro dia eu li que constrói-se no parlamento um projeto de lei que impõe uma abstenção aos membros da Corte Suprema de concessão de liminares diante de uma lei que eventualmente pode vir amanhã ou depois trazer um tratamento brando para esvaziar um problema sério que nós estamos aí travando no nosso judiciário. Então, eu colocaria essa assertiva com Grano Salles, porque muito me preocupou essa iniciativa de engessamento do Poder Judiciário e poder exercer a sua função de declarar liminarmente a inconstitucionalidade de uma lei, porque pode ocorrer nessa deferência um abuso do direito de legislar. O MDB confirmou hoje a candidatura do ex-ministro Henrique Meirelles para a disputa da presidência da República. Essa é a primeira disputa presidencial do MDB desde 1994, quando o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, disputou sem sucesso a corrida presidencial. O encontro que oficializou a candidatura de Meirelles reuniu lideranças tradicionais do MDB, entre elas o presidente Michel Temer e o ex-presidente José Sarney. A escolha do candidato, no entanto, não foi unânime. A candidatura de Meirelles recebeu 357 votos, dentre 419 votantes. 56 delegados do partido foram contrários à indicação e 6 votaram em branco. No discurso, o ex-ministro destacou a importância da confiança. Eu quero agradecer vocês pela confiança. E para mim não existe nenhuma palavra que tenha maior significado neste momento do que esta, a confiança. Confiança que é um sinônimo de fé, de força, de segurança, de convicção, de otimismo, mas sobretudo de credibilidade. O ditado diz: confiança não se compra,
confiança se conquista. Por isso eu confio que cada um de vocês vai levar adiante um projeto de país que nós vamos construir juntos. Com a definição do MDB, 7 nomes já estão confirmados na corrida pelo Palácio do Planalto. Além de Henrique Meirelles, a eleição deverá ter Manuela Dávila, do PCdoB, Ciro Gomes, do PDT, Guilherme Boulos, do PSOL, Jair Bolsonaro, do PSL, José Maria Imael, da Democracia Cristã e Vera Lúcia, representante do PSTU. Os progressistas, o PP, oficializou nesta quinta-feira o apoio à candidatura à presidência da República de Geraldo Alckmin, do PSDB. A aliança com o Tucano foi confirmada na Convenção Nacional do Partido, realizada em auditório da Câmara dos Deputados em Brasília. O partido já havia anunciado o apoio à pré-candidatura de Alckmin ao Planalto na última quinta-feira, junto com outras siglas do grupo, chamado Centrão, grupo formado também por DEM, PRB, PR e SD. A candidatura do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deve ser oficializada neste sábado, que é a data da convenção do PSDB. Enquanto os partidos fazem as suas convenções, 45% dos brasileiros estão pessimistas ou desanimados com as eleições deste ano. A pesquisa foi divulgada hoje pelo IBOPE. As mulheres são mais pessimistas do que os homens. De acordo com o IBOPE, os eleitores do sexo feminino, 47%, se declaram mais pessimistas. Apenas 18% das mulheres entrevistadas disseram que são otimistas. Já 43% dos homens responderam que são mais pessimistas e 28% se declararam estar otimistas. O IBOPE disse ainda que 61% dos entrevistados responderam não ter nenhum interesse ou pouco interesse nas eleições deste ano. A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. Foram ouvidos 2.000 eleitores entre os dias 21 e 24 de junho. Embora os entrevistados tenham demonstrado pessimismo, os brasileiros acreditam na importância do voto para mudar o país. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirmou hoje que a participação de candidatos inelegíveis pode levar à convocação de eleições suplementares. Para Dodge, esses candidatos prejudicam a confiança na democracia. A afirmação da Procuradora-Geral está em uma instrução que foi redigida em uma reunião na última sexta-feira. Na ocasião, Raquel Dodge orientou os procuradores regionais eleitorais a ingressarem com ação de impugnação contra candidaturas de todos os políticos condenados por um colegiado de segunda instância e para que cobrem o ressarcimento aos cofres públicos do dinheiro do fundo eleitoral gasto nessas campanhas. A procuradora não mencionou o caso concreto da pré-candidatura de Lula à presidência da República, mas as especificações se encaixam na situação do ex-presidente. Nesta quinta-feira, ela reforçou o pedido para os procuradores eleitorais na cobrança do rigor no trabalho, sem distinções de partidos ou cargos disputados. O Ministério Público quer comunicar é que terá uma atuação firme, presente, cuidadosa, na expectativa de atingir todos aqueles candidatos que estejam nesta situação de inelegibilidade regulamentada pela lei da ficha limpa. A nossa orientação é de dar tratamento uniforme a todas essas questões, qualquer que seja o cargo disputado pelo candidato. Haverá uma uniformidade nesse tratamento. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, autorizou a prorrogação por mais 60 dias de inquérito que investiga o presidente Michel Temer por conta das delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht. Nesse inquérito também são investigados os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Minas e Energia. Na quarta-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso autorizou pela terceira vez a prorrogação de outro inquérito sobre Temer, o que apura se houve propina na edição do Decreto dos Portos. O presidente nega qualquer irregularidade. Na prorrogação, o ministro Edson Fachin destacou que tanto a Polícia Federal quanto a Procuradoria-Geral da República apontaram a necessidade de coleta de mais provas e depoimentos.
e estão pendentes de análise aparelhos ainda não entregues pelos colaboradores Cláudio Melo Filho e José de Carvalho Filho. O caso se refere a um jantar no Palácio do Jaburu em maio de 2014, em que se teria acertado o repasse ilícito de R$10 milhões ao MDB. De acordo com os delatores da Odebrecht, teriam participado da reunião Eliseu Padilha, o então presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht, o ex-executivo Cláudio Melo Filho e o então vice-presidente da República Michel Temer. De acordo com o depoimento de Cláudio Melo Filho ao Ministério Público Federal, no encontro, Temer pediu direta e pessoalmente a Marcelo Odebrecht apoio financeiro para as campanhas do MDB em 2014. O repasse do dinheiro, segundo depoimentos dos delatores da Odebrecht, seria uma forma de pagar pelos interesses da empresa, atendidos pela Secretaria de Aviação Civil, comandada entre 2013 e 2015, por Eliseu Padilha e Moreira Franco. Sobre esse assunto, o presidente Michel Temer já admitiu que houve o jantar, mas sempre disse que não falaram de valores. Quando esse depoimento se tornou conhecido, o Palácio do Planalto divulgou nota informando que o presidente Temer repudia com veemência o conteúdo da delação de Melo Filho. Fachin também negou pedidos de Padilha e Moreira Franco para ter acesso a informações sobre a quebra do sigilo telefônico. Ao recusar os pedidos de Moreira Franco e Padilha para ter acesso integral às informações sobre a quebra de sigilo, Fachin destacou que não se mostra possível franquear o acesso ilimitado buscado sob riscos de causar prejuízo às investigações em curso. A defesa do ministro Eliseu Padilha informou que todo e qualquer assunto processual será tratado apenas dentro dos autos. Já o Palácio do Planalto comunicou que não irá comentar o assunto. A defesa do ministro Moreira Franco, por sua vez, informou em nota esperar que o prazo de 60 dias seja cumprido para que se esclareçam definitivamente estas delações falsas que só prejudicam a imagem do ministro e que as suspeitas infundadas sejam esclarecidas. E veja a seguir, a crise econômica aumenta o volume de crédito tomado por aposentados e pensionistas. E ainda, o governo sírio retoma o controle de 3 províncias meridionais do país. A crise econômica fez com que aposentados e pensionistas recorressem mais ao crédito consignado. Segundo o Banco Central, houve um aumento de 16% no número de brasileiros que fizeram esse tipo de empréstimo só nos 5 primeiros meses de 2018. A Vilma precisou recorrer ao empréstimo consignado para reformar a casa da mãe. Mas um só não foi suficiente. Eu fiz o empréstimo para reformar a casa da minha mãe, né? Porque há anos a gente vinha lutando e com o salário que a gente ganha não tem condições, né? Então foi para esse motivo que eu fiz o empréstimo. A Vilma continua a pagar o empréstimo, mas garante que não se endividou. Isso porque ela se organiza todos os meses para não estourar o orçamento. Já vem descontado diretamente no salário. É uma coisa que, graças a Deus, eu não estou passando aperto, porque eu já me programo de acordo com o que eu ganho, né? Já com seu José, que não quis mostrar o rosto, a situação foi diferente. O empréstimo consignado só deu dor de cabeça. O aposentado, com 82 anos, viu suas contas só aumentarem. Há 17 anos, ele usa o consignado. E sempre aquela bola de neve. Faz um empréstimo para pagar o outro. Já dá para imaginar o que aconteceu, né? Fui vendo, então você pega uma quantidade e você vai fazendo a conta, porque quando eles emprestam para a gente, então eles emprestam X e daqui a 60 meses eles dão um resumo, então a gente começa a fazer conta, vai 200%, 300% em cima, então a gente vai vendo que isso aí não é vantagem. E essa modalidade de empréstimo aumentou muito. Segundo o Banco Central, saltou de 4 bilhões para mais de 30 bilhões de reais. E isso só nos primeiros 5 meses de 2018. O aumento foi de 16%, se comparado ao mesmo período do ano passado. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, esse aumento no volume de crédito tomado por aposentados e pensionistas é reflexo da crise econômica.
Os beneficiários do INSS já costumam ter esse crédito pré-aprovado e muitos recorrem a esse dinheiro para pagar contas. Por ser descontado direto no pagamento, geralmente tem juros menores, o que não significa que são baratos. Podem chegar a quase 30% ao ano. Por isso, é preciso estar bem alerta. É importante se planejar antes de fazer qualquer empréstimo. Senão, ao invés de resolver um problema, a situação pode ficar ainda pior. 10% dos nossos aposentados com mais de 70 anos estão inadimplentes. E qual é o grande problema nisso? Enquanto você até entra na inadimplência, mas você está no movimento do trabalho, não é tão difícil você sair dessa inadimplência, porque você pode trabalhar, subir de cargo, aumentar a sua renda de alguma forma, mesmo que talvez não diretamente na empresa, mas fazendo outras coisas que façam com que a renda aumente e você consiga pagar isso. Agora, já o aposentado, mais de 70 anos no caso, ele vai trabalhar em quê? Não é? Na verdade, se ele não tomar cuidado, ele vai morrer inadimplente. Em março de 2019, finalmente o seu José termina de pagar o empréstimo parcelado em 60 meses. E depois de tudo o que passou, aprendeu uma lição. Consignado, nunca mais. E consignado, faria novamente? Nem pensamento, não falo assim de boca cheia, vou dizer, mas nem pensamento. A defesa dos familiares do ex-ministro Gedel Vieira Lima pediu ao ministro Edson Fachin do STF a quebra do sigilo telefônico do Núcleo de Inteligência da PF da Bahia. Segundo os advogados, a família quer saber de quais números partiram as ligações para denunciar os 51 milhões de reais encontrados em um apartamento em Salvador em setembro do ano passado. A defesa de Marluce Lúcio Vieira Lima, mãe e irmão de Gedel, pediu ao STF a quebra do sigilo telefônico da Superintendência da Polícia Federal da Bahia, a fim de verificar quais números ligaram para a polícia no dia 14 de julho de 2017. Os advogados ainda solicitaram a concessão do acesso imediato ao material utilizado na perícia, inclusive as mídias digitais em que foram gravadas as imagens. O pedido será analisado pelo Supremo Tribunal Federal. Em maio desse ano, a segunda turma do STF tornou o ex-ministro Gedel Vieira Lima e seu irmão réus no caso do bunker. Eles foram condenados também pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Também se tornaram réus a mãe dos políticos, o ex-assessor parlamentar Job Ribeiro Brandão e o empresário Luiz Fernando Machado da Costa Filho. O Ministério da Saúde informou hoje que já foram confirmados mais de 1.000 casos de sarampo no Brasil. Para que a transmissão do vírus seja interrompida, começa na próxima segunda-feira, dia 6, uma campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. No estado do Amazonas, a situação é a mais grave. São mais de 740 casos confirmados de sarampo e mais de 4.000 em investigação. Já em Roraima foram 280, mas 106 estão sendo investigados. Os surtos estão relacionados com a importação do vírus. A comprovação veio pelo genótipo do vírus D8, que é o mesmo que existe na Venezuela. Esse vírus importado também foi identificado em outros estados do Brasil. No Rio de Janeiro foram 14 casos de pessoas com a doença. No Rio Grande do Sul, 13. No Pará, 2 casos foram confirmados. Apenas um caso foi confirmado no estado de São Paulo e outro em Rondônia. O sarampo é de fácil transmissão. Os principais sintomas são as manchas vermelhas pelo corpo, coriza e febre. A vacinação é muito importante. A partir do dia 6 de agosto, crianças entre 1 e 5 anos podem ir ao posto de saúde e receber vacina contra o sarampo, mesmo que já tomaram o imunizante antes. Só não podem ter tomado a vacina nos últimos 30 dias. O governo sírio retomou o controle das 3 províncias meridionais do país e também da fronteira com a Jordânia. O anúncio foi feito hoje pelo exército da Rússia, que apoia as forças armadas da Síria.
O exército da Rússia anunciou que o governo sírio retomou o controle das províncias de Derá, Quneitra e Sueida e também da fronteira com a Jordânia e que as forças sírias apoiadas pela aviação russa destruíram as forças do grupo Estado Islâmico e da ex-frente Al-Nusra. Segundo o general Sergei Rudskoy, a operação permitiu a liberação de 3.332 quilômetros quadrados do território sírio e a retomada de 146 localidades. O Estado-Maior russo também anunciou que estão criadas as condições para que as forças de manutenção da paz da ONU nas colinas de Golã retomem suas atividades. O general russo indicou ainda que as forças de seu país, que atuam na Síria desde novembro de 2015, vão construir 8 postos de observação da Polícia Militar para impedir eventuais provocações. E veja a seguir, pesquisa revela que de cada 10 empresas, 6 correm o risco de fechar as portas. E ainda, a polícia colombiana protege cadela que trabalhava contra o tráfico de drogas. A produção industrial teve alta de 13,1% no mês de junho. Foi o melhor resultado da série histórica do IBGE, iniciada em 2002. Mas, apesar da recuperação, empresários de São Paulo não estão otimistas. Segundo a pesquisa do IBGE, o avanço da indústria brasileira no mês de junho eliminou perdas provocadas pela greve dos caminhoneiros no mês anterior. O avanço de 13,1% representou a maior alta da série histórica. Ainda assim, o resultado ficou abaixo das expectativas. Os economistas esperavam, na média, uma alta de 14,1% na variação mensal. E mesmo fechando o mês no azul, o levantamento também indicou que a indústria tem muito espaço para crescer. O resultado de junho claramente traz ali um perfil de crescimento que é bastante disseminado. É claro que a maior influência em termos de crescimento se dá por conta da maior produção de veículos automotores, onde a maior produção de automóveis, de caminhões, tem ali um destaque maior. Mas é claro que a gente não pode deixar de levar em consideração que outras atividades têm ali um papel importante para explicar esse crescimento de 2 dígitos da indústria. O setor industrial volta a produzir num patamar superior ao que ele tinha antes da queda do resultado de maio, mas vale a pena relativizar de que a indústria ainda encontra-se num distanciamento importante em relação ao ponto mais alto da série histórica, que foi alcançado lá em maio de 2011, e nesse momento a indústria opera 13,7% abaixo daquele patamar. Já outra pesquisa, encomendada pelo SIMP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria Paulista, revela que os empresários de São Paulo não estão otimistas. Em janeiro, quase metade dos executivos confiavam numa boa recuperação da economia, mas em junho essa confiança foi esmagada. 90% dos entrevistados disseram que a crise econômica ainda afeta o setor. E outro dado alarmante, segundo pesquisa feita pela Datafolha, de cada 10 empresas, 6 correm risco de fechar as portas. Para o SIMP, esse cenário é explicado pelo menor crédito no mercado, a desconfiança dos investidores e os reflexos da greve dos caminhoneiros em maio. A produção de petróleo encolheu no mês de junho. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A produção nacional de petróleo somou em junho 2.590.000 barris por dia, uma queda de 0,7% ante maio e de 3,2% na comparação anual. A informação foi divulgada pela agência do governo que regula o setor. Segundo a ANP, o resultado foi reflexo da manutenção de um navio-plataforma localizado no Campo de Lula, no pré-sal da Bacia de Santos. Uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio revela que de cada 10 famílias, 6 estão endividadas. O cartão de crédito é o maior vilão das contas. 77% dos entrevistados disseram ter contas a pagar nessa modalidade, que em geral tem os maiores juros do mercado. As famílias, no entanto, não demonstram maior dificuldade em pagar as dívidas. A proporção das que estão com débitos em atraso ficou estável na passagem de junho para julho. E a gigante americana Apple atingiu uma marca impressionante. A companhia chegou a $1 trilhão em valor de mercado. É a primeira vez que uma empresa privada chega nesse patamar. Só para se ter uma ideia do que isso representa, com $1 trilhão seria possível comprar
todas as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores de São Paulo. E isso inclui Petrobras, Bradesco, Itaú e tantas outras. É um valor tão alto que representa mais da metade de toda a riqueza produzida no Brasil no ano passado. E o mais absurdo, se a companhia fosse um país, seria a 16ª maior economia do mundo. Imagina só a festa dos executivos e acionistas da companhia. E no mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira. A moeda norte-americana caiu 0,06% e encerrou o dia cotada a R$ 3,757 na venda. Depois de tirar milhões de dólares do tráfico de drogas, a cadela Sombra corre grandes riscos. Até a máfia chegou a colocar um preço em seu focinho. A polícia colombiana decidiu então proteger a cadela Estrela antidrogas, enviando-a para um lugar seguro em Bogotá. Ela tirou milhões de dólares do tráfico de drogas, por isso a máfia colocou um preço em seu focinho. A cadela Sombra, estrela da polícia antidrogas colombiana, protagoniza o caso incomum de um animal forçado ao exílio. Tomamos a precaução de mover Sombra para outras unidades, considerando agora os sinais de ameaça pelo clã do Golfo. A pastora alemã de 6 anos tornou-se o pesadelo do clã do Golfo, a maior organização de traficantes de drogas da Colômbia. Depois de descobrir toneladas de cocaína em vários carregamentos, os traficantes tentaram subornar um policial com cerca de $7 mil para entregar o cão. Não somente Sombra está sob ameaça, mas muitos cães na Polícia Nacional estão ameaçados em seu trabalho diário. O simples fato de chegar a um carregamento onde estão lhe esperando assassinos ou traficantes que não vão querer que levem a droga é uma ameaça não apenas para o cão, mas também para o seu guia e para os policiais. Os cães se tornaram aliados valiosos das autoridades na luta contra as drogas. Muitos morreram ao detectar explosivos usados por traficantes para proteger os carregamentos. Até agora, neste ano, os 346 cães policiais detectaram cerca de 200 toneladas de todos os tipos de drogas. Somente Sombra detectou 9 toneladas em 5 anos de atividade. A relação com o cão é sempre mais do que trabalho, é amizade, companheirismo e apoio mútuo. Sombra tem 2 anos para se aposentar e deve ir para um lar de idosos. Até lá, continuará sob proteção da polícia. Veja daqui a pouco, pesquisa relaciona sucesso com casamento. E ainda, a Ponte Dourada se torna uma das principais atrações turísticas do Vietnã. Se você é mulher, tem mais de 30 anos e ainda não se casou, fique tranquila. Segundo uma pesquisa britânica, a solteirice pode estar ligada à sua inteligência. O que vem primeiro? A procura por um grande amor ou por uma profissão bem-sucedida? Para casar é necessário dinheiro, não é não? Sem dinheiro você não tem como ter uma família, né? Se o casamento vem antes, pode ser que dê certo. A gente estava numa bela pindaíba e a gente acabou crescendo junto, então ali foi amor de verdade. Mas também pode ser uma escolha precipitada. É que eu casei muito cedo, então na época não era bem sucedida ainda. Um estudo da Universidade de Nottingham, na Inglaterra, revelou que as mulheres bem-sucedidas ou com diploma universitário têm 40% menos chance de se casarem. Não que tem dificuldade para casar, mas de certo jeito tem mais opções, tem um cardápio, se pode falar, de opções mais avançadas, de oportunidades laborais, oportunidades profissionais. Já no caso dos homens, a pesquisa mostra que 35% deles têm mais chance de dizer sim para o casamento se forem bem-sucedidos. Geralmente alguns homens assim não aceitam, né? Tem aquela questão de a mulher for um pouco a mais do que ele, tem aquela questão do machismo. Aí eu acho que ainda mais ou menos isso. Eles não gostam de ficar abaixo da mulher, tem que estar ali no mesmo nível. A coach de carreira Helenita Muradas garante que os resultados da pesquisa europeia refletem o perfil dos brasileiros. É verdade sim, porque a mulher ela acaba priorizando, ela quer ganhar o seu espaço no mercado, né? Então é onde ela vai realmente buscar aí estar sempre bem, buscando mais conhecimento para crescer, buscar mesmo o seu espaço.
No Brasil, segundo o IBGE, as mulheres casam com a idade média de 28 anos. Portanto, se você já tem mais de 30 e está com dificuldade para casar, não se preocupe. Segundo o estudo britânico, você pode fazer parte de um grupo de mulheres bem-sucedidas. Hoje, qual é a sua prioridade? O que você realmente deseja? Né? Então, ela vai colocar lá a prioridade. Então, a minha carreira. Ok, então vamos focar na carreira. Acho que tem que saber conciliar tudo. Se ela quiser casar, acho que dá pra casar, sim. Você hoje, acredito que gasta muito tempo estudando. Sim. Você pensa em namorar hoje ou não? Não. Quer se dedicar pra carreira? Sim. Obrigada. A cada dia que passa, a vida agitada de muitas pessoas está ganhando novos aplicativos. Para comprar, fazer transações bancárias, conversar com as pessoas e até consultar um médico. Estava faltando controlar a vida do filho na escola. Mas na verdade não está mais. Nessa escola da Zona Leste, um aplicativo permite aos pais terem acesso a tudo que os filhos fazem. Conversas, o site da internet que ele acessou, as faltas, as advertências e as notas. Fica difícil mentir. Automaticamente os pais já recebem naquele mesmo momento pelo celular deles, pelo dispositivo móvel que eles tenham. Então isso facilitou demais, porque nós acabamos eliminando aquele problema de perda de algum comunicado, de repente um pai que o e-mail tenha ido para a caixa de spam. Então nesse caso ele já recebe em tempo real aquela informação no celular dele, né, no smartphone dele. O aplicativo compõe um conjunto de ferramentas que aumenta a comunicação entre a escola e os pais. Dessa maneira, a interação acontece além daquela tradicional agenda de papel. E haja comunicação, porque principalmente na volta às aulas as atividades são intensas. Fica difícil controlar tudo que se faz. Além disso, tem a questão da segurança. O Márcio, que tem 2 filhos matriculados neste colégio, diz que monitorar os passos das crianças ajuda muito com tanta violência nas ruas. Essa liberdade que existe na troca de turno, de sair do colégio. Nós temos restaurante aqui no colégio onde o aluno pode almoçar, mas muitos alunos preferem sair, almoçar pelas redondezas. Então, assim, é um risco que se corre, né? Então, assim, esse controle dos pais de saber que o filho foi, mas está presente nas aulas, isso é de fundamental importância. Os alunos podem até não gostar, principalmente os adolescentes, mas o monitoramento virtual parece não ter mais volta. Ainda bem que, neste caso, não existe o controle das emoções e dos sentimentos das crianças como no seriado Black Mirror. A ideia, por enquanto, é ajudar que elas, que sabem muito bem manipular um computador, sigam em frente no caminho da cidadania correta. A partir do momento que o pai tem aquela informação, como eu já disse, em tempo real, é muito prático para eles, né? Então eles não precisam esperar de repente chegar no escritório para ver o e-mail, o que tem de informação da escola. De repente não precisa chegar em casa para poder acessar os e-mails. Então isso aí está em tempo real para ele. Então qualquer coisa que acontece, é importante o pai ter essa informação. Uma impressionante ponte de 150 metros de comprimento a 1.400 metros de altitude é apoiada por 2 mãos gigantes. Ela tornou-se uma das principais atrações turísticas do Vietnã. Esta ponte dourada tornou-se uma das principais atrações turísticas do Vietnã desde que foi inaugurada em junho. Com seus 150 metros de comprimento e 1.400 metros de altitude, oferece vistas espetaculares das colinas da floresta de Ba Na, perto de Da Nang, no centro do país. Mas talvez o que mais impressione sejam as 2 mãos gigantes que a sustenta. Eu viajei muito, mas nunca vi uma ponte tão bonita como esta. Estou muito impressionado com esta ponte dourada, porque as 2 mãos são tão impressionantes, o que contribui para a qualidade única e excepcional da ponte nas colinas de Ba Na. A construção é um projeto do Sun Group, à frente de vários trabalhos excêntricos que geraram polêmica no Vietnã. Desta vez, a aposta foi um sucesso e seus projetistas já planejam conectá-la com outra ponte, que deve ser prata. O país comunista tenta atrair turistas com a ideia de se tornar um destino imperdível no sudeste da Ásia.
E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fiquem na paz. Tchau.